Feliz sábado a todo mundo e sejam bem-vindas, bem-vindos de volta. Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com uma palavra de oração. Dear God, as we continue, Querido Deus, ao continuarmos, it's my prayer that as we explore the political world, é a minha oração que, à medida que explorarmos o mundo político, I pray and ask that we may not forget oro e peço que possamos não esquecer the relationship between that and Christ in us, the hope of glory. a relação entre aquilo e Cristo em nós, a esperança pela glória. And so I ask for you to abide in us E assim peço que permaneças em nós. as we learn more about your style of government. Ao aprendermos, conforme que aprendemos mais sobre o teu estilo de governo. I pray all these things in Jesus' name. Amen. E todas essas coisas eu oro em nome de Jesus. Amém. So I won't recap what we did in part one, Eu não vou recapitular o que fizemos na primeira parte, but the key point that I wanted to try and make mas o ponto-chave que eu quis fazer is that I think 2024 is the year of the Sunday law, é que 2024, assim penso eu, é o ano do decreto dominical. but connected to that is the message of the Sunday law, Mas conectado com isso, temos a mensagem do decreto dominical, which is the message of righteousness by faith, que é a mensagem da justificação pela fé. in looking to Jesus as the desire of all ages. E contemplar Jesus como o desejado de todas as nações, as Um, duas eras. in seeing Jesus as life as the example for us. E ver Cristo, Jesus, como exemplo de vida para nós. I said I wasn't going to give a recap, but just thinking about it now, Então, eu disse que não iria recapitular, mas agora que eu estou pensando bem, I find it really interesting how that history of 1888 leads up to 1898. me parece muito interessante como essa história de 1888 conduz, o leva a 1898. Because A.T. Jones and Wagner give this really theoretical study Porque Ed Jones e Wagner, eles dão um estudo bastante teórico, which the church should have listened to, e isto era para a igreja estudar e escutar. they fail in giving their message, Jones and Wagner, Eles falham, Jones e Wagner falham ao darem essa mensagem, but Ellen White picks up the mantle mas Ellen White, ela então pega esse manto and tries to demonstrate how you go from theory to practice. e ela então tenta demonstrar como você passa de teoria para a prática. And that's the life of Jesus. E essa é a vida de Jesus. That whole book, The Desire of Ages, Esse livro todo, O Desejado de Todas as Nações, was a practical demonstration of how you implement righteousness by faith. era uma demonstração prática de como implementar ou aplicar a justificação pela fé. So to me, the more I think about it, at least, Então, para mim, né, quanto mais eu reflito sobre isso, it just fascinates me more and more how God's isso, message opens up. isso me fascina, sobre maneira como a mensagem de Deus se abre. But going to the study now, Agora, continuando com o nosso estudo, when we think about the start of our reform line at 1989, quando nós pensamos sobre o começo da nossa linha de reforma, 1989, the first angel arrives with a specific message. o primeiro anjo, ele chega com uma mensagem específica. And that message is prepare because
God's judgment is coming. E essa mensagem é: preparem-se, porque o juízo de Deus está chegando. But how do you know how to prepare? Mas como você sabe, como deve se preparar? What should you even be looking for this preparation? O que você deveria estar procurando ou reparando com respeito a esse preparo? And so in 2001, the second angel and the third angel come Então, 2001, o segundo e terceiro anjos chegam to give you a bit more detail of what this battle is over. para te dar mais detalhes sobre de que se trata essa batalha. And so the third angel is going to tell you that it's about worship. Então, o terceiro anjo te dirá que é sobre adoração, Related to the warning about worshipping God that made heaven, earth, and sea and waters, então, em relação à advertência, né, sobre aquele Deus que fez os céus, a terra e os mares, or worshipping the beast and their image. ou, em contraste, né, você adorar a besta e a sua imagem. And so verses 9 to 10 of Revelation 14 Então, os versículos 9 a 10 de Apocalipse 14 are going to tell you about this other option of worship vão te apresentar essa segunda opção, essa outra opção de adoração, and what worship would look like if you worshipped that other option. e com que se pareceria essa outra adoração se você optar por ela, And then the consequences of doing that. e logo as consequências ao fazer isso. And then we package into that the compare and contrast of worshipping God. E então, junto com isso, nós amarramos essa questão da adoração de Deus. But where is this story pointing your eyes to? Mas para onde essa história está te apontando? The Sunday law history, A história do decreto dominical, where you either receive the seal of God or the mark of the beast. onde você ou recebe o selo de Deus ou a marca da besta. So, as much as the first angel is warning you about judgment, Ah, e assim, da mesma maneira como o primeiro anjo te adverte sobre o juízo, all attention is brought to this waymark. por mais que seja assim, a atenção principal está neste marco aqui, Where the eyes should be focused, the Sunday law. é no decreto dominical onde os olhos devem estar fixados. I, my eye, the more I draw it, doesn't look like an eye. Quanto mais eu desenho aqui, olho, menos se parece um olho. But the point is that this is the focus of the story, the midpoint. Mas o ponto é que é aqui que está o foco da história, aqui está o centro. And so in 1989, when Elder Jeff is teaching, Então, em 1989, quando 1989, from 1989, a partir de 1989, onde Jeff está pregando, ancião he Jeff, he's giving a warning about the approaching Sunday law. ele dá uma advertência sobre o decreto dominical que está para chegar. And so the Time of the End magazine points you in that direction. The Sunday law Yes. is coming. A revista Tempo do Fim te aponta justamente para esse tempo, que o tempo do decreto dominical estaria chegando. Daniel 11 verse 41 is about the king of the north going into the glorious land. Daniel 11:41 é justamente sobre o rei do norte entrando às terras gloriosas, Which we line up with the Sunday law. que nós alinhamos com o decreto dominical. So in 2018, when the midnight cry is given, Então, em 2018, quando o clamor da meia-noite é dado and our focus somewhat shifts to the king of the south, e o foco ele muda para o rei do sul de alguma forma,
all that's happening is we are now filling in the gaps about how the King of the North does this. Então, tudo o que acontece é que nós estamos preenchendo as lacunas de como o rei do norte faria, então, isto aqui, decreto unical. And after that, the world. E em seguida, o mundo. Verse 42, I want to read it, Eu quero ler o versículo 42, and Dan- 43. Daniel 11, right? Yes. Daniel 11, versículos 42 It's e 43. it speaks about how the King of the North is going to, after going into the glorious land, Aqui fala sobre como o rei do norte, após entrar na Terra Gloriosa, is going to now focus on ruling the world. vai agora focar no reinar, no, de como reinar o mundo. Because it says that the King of the North is going to stretch their hand over the world and they're not going to escape. Porque aqui fala, né, que o rei do norte estenderá a sua mão, né, contra as terras e não escaparão. But it's verse 43 that I find interesting Mas é o versículo 43 que me parece interessante, because it tells you what the King of the North wants to control, what the King of the North wants to have power over. porque aqui é nos dito o que o rei do norte quer controlar, sobre o que ele quer ter poder. Over the treasures of gold and of silver and of all the precious things of Egypt. Diz aqui, apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. I won't go into it in lots of detail right now, Não vou entrar em grande detalhe agora, but what is the objective of the King of the North? mas qual o objetivo do rei do norte? What does it want to flex its muscles over? Ele quer mostrar a sua força muscular acerca de quê? The power in this story is connected to the economy. O poder, a força nesta história está ligada à economia. When I say 9/11 to you, Quando eu falo de 11 de setembro, o 9/11 para vocês, various things may come to mind, várias coisas podem chegar à sua mente. but I'm almost certain that that word or that statement Mas tenho quase certeza que esse termo brings up images of the Twin Towers. vai despertar lembrança, traz imagens, né, das Torres Gêmeas. It's been etched into people's minds. Isso tem sido esculpido nas mentes das pessoas. There were three objects of attack by the east wind. Houve três objetos de ataque, né, alvos de ataque pelo vento oriental, The Pentagon o Pentágono, and what analysts hypothesize e o que analistas têm a sua hipótese sobre, as being the trajectory of the third plane, como que era para ser a trajetória do terceiro avião, which was either the capital, the US capital, or the Oval Office. que era para ser, parece, o Capitólio ou o Oval Office, o escritório do presidente, não? But it's the third one, the Twin Towers in the World Trade Center, Mas é o terceiro, né? As Torres Gêmeas, né? O World Trade Center, o Centro Mundial de Comércio, that mostly stands as the memorial of 9/11. que permanece como memorial quando falamos em 11 de setembro. The World Trade Center being the symbol of the USA's economic power. O Centro Mundial de Comércio como símbolo
do econômico dos Estados Unidos. The economy has been at the heart of the Sunday law from when the third angel arrived. A economia tem estado bem no cerne, no coração do decreto dominical, desde que o terceiro anjo tem chegado. When we speak about 2014 on the line of the priests, Quando nós falamos de 2014, da linha dos sacerdotes and the rise of the Tea Party movement, e a ascensão do movimento do Partido do Chá, that then resulted in the purging of the Republican Party and etc., etc., que acabou resultando na fuga do Partido Republicano, etc. many things can be pointed to as why they were agitated. Muitas coisas poderíamos apontar para explicar o porquê, porque houve essa agitação. But one of the principal grievances that movements had in the lead up to 2014 Mas uma das principais queixas que líderes tiveram, when did they have these grievances? in the lead up to 2014 Aham. No indo, né, apontando para 2014, whether it be Occupy Wall Street on the left seja isso o movimento de ocupar o Wall Street na esquerda, or the Tea Party on the right, ou o Partido do Chá, Tea Party, na direita, they all rose in response to the economic troubles that came after 2008. ambos, né, se levantaram em resposta aos problemas econômicos que entraram no cenário após after 2008, Yes. yeah, após 2008. My point is that the economy is at the heart of the Sunday law. O meu ponto é que a economia está no coração, no cerne desse decreto dominical. And sometimes we don't speak about the Sunday law in that way. E às vezes nós não falamos sobre o decreto dominical desta maneira. But Daniel 11, verse 40 to 45 tells you that that's what the king of the north wants power over. Mas Daniel 11 e 42, 43 te fala exatamente que é sobre isso que o rei do norte quer se apoderar. In our study since 1989, Nosso estudo desde 1989, I'd like to suggest that it's the king of the north and its resurrection quero sugerir que é o rei do norte e a sua ressurreição that is the story. It is the protagonist. que é a história, é o protagonista, It is the focus of the story. que é o foco da história. Everything else are just either obstacles Tudo além são ou obstáculos or side characters in the King of the North story. ou são personagens marginais ou extra, né? Nessa história do Rei do Norte. So, if we are going to speak about this waymark and the Sunday law, Então, quando nós falamos desse marco do decreto dominical, it has to be in the context of what the King of the North wants precisa ser no contexto de o que o Rei do Norte quer and what the story is about the King of the North specifically. e sobre que se trata essa história do Rei do Norte especificamente. So, Elder Tess gives details of these various restraints against the King of the North. Então, a anciã Tess dá detalhes sobre as diversas restrições que há contra o Rei do Norte. But baked into all those histories about Pyrrhus and Hitler Mas dentro, né, implícito nessas diversas histórias sobre Pirro e Hitler, is this story about war on the Western Front. temos essa história sobre a guerra na frente ocidental, In relation to
Germany's campaigns against the West in World War II. Isto em relação às campanhas dos alemães contra o Ocidente na Segunda Guerra Mundial. I just want to pull out a few details from this line. E assim eu quero ressaltar apenas alguns detalhes desta linha. The first one is here, August 23. Primeiro seria esse aqui, 23 de agosto. This is when the King of the North and the King of the South go into an alliance. É aqui onde o Rei do Norte e o Rei do Sul entram numa aliança. So the alliance starts, Aqui começa então a aliança. and then 1939, the 1st of September, No 1º de setembro de 1939, the King of the North is going to start their war on the Western Front. o Rei do Norte vai iniciar a sua guerra na frente ocidental. That's where we get this term. É daí que tiramos essa expressão. But in August 1940, which we line up with Mas 2018, em agosto de 1940, que nós alinhamos com 2018, the relationship between Russia and Germany sours, a relação entre Rússia e Alemanha acaba deteriorando. and in 1941, in June, E em junho de 1941, when Germany invades the USSR in Operation Barbarossa, quando a Alemanha invade a URSS na sua assim chamada Operação Barbarossa, the King of the North's and the King of the South's alliance is broken. aqui então quebra a aliança entre Rei do Norte e Rei do Sul. And does it ever recover after that? E será que ela se recupera em algum momento? No. Não. From this point on, they both are on two different paths. Deste ponto em diante, ambos serão partes diferentes. In 1945, Em 1945, the King of the South, Russia, joins the Allies, o Rei do Sul, Rússia, se junta com os aliados, specifically the USA, especificamente com os Estados Unidos da América, to bring down the King of the North, para derrubar o Rei do Norte, which we line up with 2021. que nós aliamos com 2021. So, after that alliance sours in 1940, Então, uma vez que essa relação em 1940 tinha deteriorado, it's never repaired. ela nunca mais é consertada. The King of the North and the King of the South are not in an alliance going forward. Rei do Norte e Rei do Sul não estão em aliança daí em diante. The second point is here in 1945, E o segundo ponto é que aqui, em 1945, the King of the North is Nazi Germany. o Rei do Norte é a Alemanha nazista. So who is the USA in this story? Então, nesta história, quem é quem é os Estados Unidos da América? It's not the King of the North. Não é Rei do Norte. It's an entity that's resisting the King of the North. É uma entidade que resiste ao Rei do Norte. The third point O terceiro ponto is that when we take these histories of Alpha and Omega, é que quando nós pegamos essas histórias de Alfa e Ômega, these Alpha histories are histories of failure. essas histórias alfa são histórias de falha. So this history of World War II Russia Então, essa história de Segunda Guerra Mundial, Rússia, is a history of failure for the King of the North. é uma história de falha para o Rei do Norte. So when you do line upon line with the Omega history, Então, quando você faz linha sobre linha com a história Ômega, as Elder Tess points out and demonstrates, como Anciã Tess ressalta e demonstra, you have to change who wins. você precisa então alterar quem ganha. So here the King of the North is defeated,
Aqui o rei do norte é derrotado, but here the king of the north wins. mas aqui o rei do norte ganha. And I want us to keep in mind that the USA E quero que vocês lembrem que os Estados Unidos da América represents something that the king of the north is defeating. representam algo o que o rei do norte está derrubando. On our line, I said that this is when you can mark the souring of the alliance between Trump and Putin. Então, em nossa linha, não, 2018, aqui onde eu disse que poderíamos marcar o momento onde temos uma deterioração entre Trump e Putin. So I just want to keep that I want that to be at the back of our minds Quero que vocês mantenham isso em mente when we think about what Trump is doing with Putin right now. quando vocês consideram o que Trump está fazendo com Putin atualmente. What you see is not all there is. Aquilo que nós enxergamos não é tudo o que está aí, na verdade. History shows us that the king of the north and the king of the south are not in an alliance anymore. A história nos mostra que o Rei do Norte e o Rei do Sul não estão mais numa aliança. And then here in 1945, which is 2021, E aqui, em 1945, que se alinha com 2021, my suggestion is that in application today, a minha sugestão é que, aplicando para hoje, there are two USAs. temos dois Unidos, dois Estados Unidos. One is the sixth kingdom and one is the seventh. Um sendo o sexto e outro o sétimo reinos. One that represents USA in 1945 against the king of the north, Um que representa os Estados Unidos em 1945 como rei do norte, and one that is the king of the north. e outro que é o rei do norte. I won't expound on that in a lot of detail now, Não quero explicar muito mais em detalhe agora, but it's just something to keep in mind as we go forward. mas é algo que vocês devem manter em mente à medida que nós avançamos. As I mentioned in my first presentation, E como eu já mencionei na minha primeira apresentação, I've been teaching or trying to teach about how democracies die in the 21st century. eu tenho ensinado, ou tentado ensinar como democracias morrem no 21º século, As we try to understand war on the Western Front. à medida que tentamos entender a guerra na frente ocidental. And I've tried to make the case that it is conservatives, i.e., the Republicans, Eu tentei demonstrar que são os conservadores, isto é, os republicanos, that are positioned in a very unique position que se encontram numa posição peculiar to serve as gatekeepers of democracy as a whole. de servirem como guardiões da democracia como um todo. And so when they fail, Então, quando eles falham, I have and am suggesting that that is the marker for the Sunday law. e eu tenho e continuo sugerindo que isto seria o marcador para o decreto unical, quando eles falham. That's something that I've taught already. Isso já ensinei. So I don't want to try and repeat that. Então, não quero aqui tentar repetir isso, But I want to try and enlarge upon it today. mas quero sim ampliar isto hoje. When we think about the Sunday law Quando and nós prophecy, pensamos sobre decreto unical e profecia, there are, in my mind, two chapters in Revelation that form the basis of it. no meu conceito, existem dois capítulos no livro Apocalipse que
they base it. Sorry, can you repeat that? that Two chapters. Mhm. are the basis of understanding the Sunday law. Uhum. Dois capítulos que nos dão a base, o fundamento para entender o decreto dominical. Revelation 13 and Revelation 17. Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Revelation 17 is going to tell us about the seven kingdoms. Apocalipse 17 vai nos contar acerca dos sete reinos. And so this isn't a in-depth study of Revelation 17. Então, não vamos ter agora um estudo profundo sobre Apocalipse 17. Elder Parminda has done something similar a few weeks back. O Ansel Parminda tem feito algo nesse sentido algumas semanas atrás, But I just want to pull out a few points from that chapter. mas quero apenas tirar alguns pontos desse capítulo. In 1798, John is going to be shown about this kingdom. Em 1798, sorry, can you repeat that? Well, when is he shown? In 1798, Uhum. Em 1798, João é mostrado esse reino. about a beast that is now dead. Ele vê uma besta agora morta. And then he's going to tell you about its resurrection that's coming. E logo vai te dizer acerca da ressurreição deste animal que está vindo. So there's someone riding that beast. Tem alguém montado nessa besta. And then in verse 8, E em versículo 8, então, the angel is going to tell John, I want you to really understand about this beast. o anjo então disse a João: eu quero que você entenda muito bem de que se trata essa besta. The beast that you saw was in the past, A besta que viste era, no passado, is not anymore in the present, e não é no presente, but it's going to ascend in the future. está para emergir no futuro. It's going to be resurrected from Será the grave. ressuscitada do túmulo. So this persecuting spirit that existed in the past Então, esse espírito perseguidor que existiu no passado is going to ascend in the future. será despertado, se levantará novamente no futuro. And 1798 is the point of reference for that. E 1798 é o ponto de referência para isso. So I'm not going to prove it now, but the angel is going to talk about seven kings. Não quero provar isso agora, mas o anjo ele fala sobre sete reis. And the sixth one is the USA. E o sexto são os Estados Unidos, But one is not yet come. It's going to come in the future, mas um ainda não é, ele virá no futuro, which is the seventh, que é o sétimo, which is going to look like the thing that went into the grave in the past. que se parecerá com aquilo que entrou no túmulo no passado. In Revelation 13, Em Apocalipse 13, verse 11, no versículo 11, we're told about two kingdoms. é nos falado acerca de dois reinos, A lamb and a dragon. cordeiro e dragão. When Ellen White is describing this sixth kingdom, the lamb, Quando Ellen White descreve esse sexto reino, cordeiro, she, in the notes that I sent round nessas notas que eu enviei para vocês, throughout those various chapters of the Great Controversy, ao longo desses vários capítulos do Grande Conflito, she's going to highlight and talk about two documents over and over and over again. ela vai ressaltar e falar sobre dois documentos repetidas vezes. The Declaration of Independence A Declaração de Independência in 1776
em 1776, and then the Constitution, e logo a Constituição, which went into effect in 1789. que entrou em vigor em 1789. And it's important for us to remember the context in which this nation was being founded. E é importante que nós lembramos o contexto em que essa nação foi fundada. It was in rebellion against the monarchy system that was in Europe. Foi em rebelião ao sistema de monarquia que existia na Europa. And the Declaration of Independence sets forth a principle E a Declaração de Independência dá um princípio, marca um princípio, that everyone is created equal que todas as pessoas são criadas iguais and everyone has these unalienable rights. e todo mundo tem direitos inalienáveis. So it's in rebellion against a monarchy, a style of government, Então, é em rebelião a uma monarquia, ou seja, um estilo de governo, and rebellion against this coercion of belief. e também em rebelião à coerção de crença. The rights found in the Declaration of Independence. Os direitos se encontrando na Declaração de Independência. So there's these various principles of equality in the Declaration of Independence, Então, temos vários princípios de igualdade que se encontram na Declaração de Independência, that they needed to fight for, to rebel for. que eles precisavam lutar por aquilo, precisavam rebelar, ou entrar em rebelião por causa disso. As libertarians fighting for their liberty. Assim como libertários lutando pela sua liberdade. But after this revolution, Mas logo após dessa revolução, they realized and recognized that they needed some sort of guidance. reconheceram, se deram conta que precisavam de algum tipo de guia, Something to take these principles and codify them. algo para pegar esses princípios e codificar então esses princípios. And so the Constitution creates these institutions E assim é a Constituição que cria essas instituições to protect the rights found in the Declaration of Independence. para proteger os direitos que se encontram na Declaração de Independência. In quote number 1 in the document I sent round, Na primeira citação do documento que eu mandei para vocês, Ellen- which one, the article or the quotes. Ellen White? Ellen The White quotes. quotes? As citações da Ellen White. Ellen White describes this newfound nation as an asylum for the oppressed. Ellen White descreve essa recém-fundada nação como um asilo para os oprimidos It's e that- perseguidos. It's that rage, that libertarian spirit Então, é essa fúria, esse espírito libertário found in the Declaration of Independence que nós encontramos na Declaração de Independência, that, coupled with the institutions of republicanism in the Constitution, que em conjunto com os princípios republicanos que nós encontramos na Constituição, that form this bulwark, this guardian against monarchy. que em conjunto formam então essa fortaleza, esse guardião contra a monarquia, Or authoritarianism, o autoritarismo, which is really just a dictator. A monarchy, a king or queen is a dictator. que acaba sendo um ditador, não? Um rei, rainha, ditador. And so over time, the Sixth Kingdom E assim, ao longo do tempo, o sexto reino uses the institutions found in the Constitution
utiliza as instituições que nós encontramos na Constituição to expand the rights found in the Declaration of Independence. para expandir os direitos que nós encontramos na Declaração de Independência. That's what Ellen White is saying in all those quotes in that document. É isso que Ellen White diz em todas essas citações que vocês têm no documento. But embedded in that narrative Mas contido dentro dessa narrativa, is that another kingdom comes along, a dragon, há que outro poder vem personificado como dragão, that is now going to reshape the institutions here que vai agora remodelar a Constituição aqui, not necessarily change them, não necessariamente mudá-la, but repurpose them mas dar um novo propósito a ela, to replicate the character of the fifth beast. para replicar as características da quinta besta. There's the article that I sent across by Edward Price, Temos o artigo que eu mandei para vocês de Edward Price, and in his commentary, he notes the tension between these two documents or these two impulses. e no seu comentário ele percebe, né, a tensão que existe entre essas duas entidades, esses dois documentos. Between liberty and law and order. A tensão entre liberdade e lei e ordem. There's a structure, a framework that the Constitution gives to this rebellious spirit. Há uma estrutura que essa Constituição fornece para esse espírito rebelde da Declaração de Independência. And so the author Price is going to give a commentary Então, o autor, Price, ele faz um comentário about the tension between these two documents, sobre a tensão existente entre esses dois documentos, these two philosophies, essas duas filosofias, pointing out that they are necessary. ressaltando que são necessários. However, when you get a strong populist rise up, Porém, se você tiver um levantamento popular forte, with eyes of ruling the coffers, the gold and silver of the world, com o interesse de assumir o controle sobre os cofres, né? O ouro, as riquezas do mundo, you get a USA that hasn't existed before. isso então acaba criando Estados Unidos da América que assim nunca existiu antes. Because the progressive elements found in this document Porque os elementos progressistas que se encontram neste documento, where we spoke about the USA was meant to grow as it understood or enforced those principles, onde nós falamos que o propósito dos Estados Unidos era crescer, conforme que passavam a entender esses princípios, gets sidelined for a new political order. isso acaba entrando em segunda fileira, não? Dando lugar a uma agenda nova da política. So, in your own time, it would be beneficial, I think, Então, no seu tempo, seria de benefício, creio, to hold up those two documents, the Great Controversy de vocês pegarem esses dois documentos, o Grande Conflito, and then read that article by Edward Price e logo vocês leem o artigo de Edward Price and compare them. e que vocês os comparem. I think without having read Ellen White's narrative, E eu creio que sem ter lido a narrativa de Ellen White, Edward Price
takes this framework of a change in the USA Edward Price, ele pega exatamente essa mudança de estrutura nos Estados Unidos. I shouldn't say change, Eu não deveria dizer mudança, but these two different USAs, mas esses dois Estados Unidos diferentes. and shows how it manifests into a new political order in current history. Ele demonstra como isso acaba se transformando numa nova ordem política em nossa história. It's a really good narrative if you want to understand the Sunday law. É uma narrativa muito boa, é excelente se você quer entender o decreto dominical And the King of the North. e o Rei do Norte. When the Declaration of Independence speaks about these rights, Quando a Declaração de Independência fala acerca desses direitos, it's framed in a very specific way. isto está formulado de uma maneira muito específica. It says that they recognize that everyone has these rights, Eles reconhecem que todo mundo tem esses direitos, that are unalienable, são direitos inalienáveis, life, the right to life, o direito à vida, the right to liberty, freedom, direito à liberdade, but it says, and the pursuit of happiness. mas logo fala, let me get that word really right. Eu só vou procurar aqui a palavra para não errar, tá? Pursuit of happiness. Alguém tem acesso? Minha internet está meio ruim. Ok. Just a second. That's okay. Normalmente a gente traduz como busca da felicidade. Busca, ok. Então, obrigado, Gabi. A busca da felicidade. So there's something fundamental about the structure of these rights. Existe algo fundamental acerca da estrutura desses direitos. These two are guaranteed, if I can call it that. Esses dois aqui, vou dizer que são garantidos. It's a baseline. Isso é algo básico, isso é fundamental. The government is supposed to create a system O governo deve criar um sistema where you have these absolute inherent rights. onde você tem esses direitos inerentes, absolutos. You could frame it as equality under the law. Você poderia formular isso como igualdade sob a lei. But happiness or property Mas felicidade ou propriedade is framed as a pursuit, é formulado como uma busca, which is what we would call the government, or what we would call as the equality of opportunity. que nós chamaríamos de a igualdade nas oportunidades. So I hope you can see the difference between how it's framed. Então, espero que vocês enxerguem como isso é formulado de maneira diferente. Because the government is meant to make sure you have these rights inherently, O governo deve garantir que esses direitos sejam inerentes, que vocês as têm, but its job in relation to property or happiness mas a função do governo com respeito à busca da felicidade is that you have the right to pursue it. né, o propriedade é que é seu direito de buscar por aquilo. So there is variability in property and happiness. Ou seja, existe isso é uma variável, né, quando falamos em felicidade e propriedade. In other terms, economy. Em outras palavras, outros termos, economia. So as the King of the North aims to have power over gold, silver, and precious things,
Então, sendo que o rei do norte busca se apoderar do ouro, coisas preciosas, prata, etc., and we think about the Sunday law in the context of the great test, e nós pensamos sobre o decreto dominical no contexto do grande teste, da grande prova, this morning I was benefited by a study about patriarchy. eu tive o privilégio hoje de manhã de assistir a um estudo sobre patriarcado. I'm suggesting that when we think about this term patriarchy, Eu sugiro que quando nós falamos dessa expressão patriarcado and its various faces e as suas várias faces, at an institutional level, the government, em nível institucional, ou seja, o governo, we can't separate it from power over economy, não tem economies. como nós separarmos aquilo do poder sobre economias. If you trace back why America wants to be great again, Se você for traçar o por que os Estados Unidos querem ser grandes novamente, which is the Sunday law movement, que é o movimento do decreto dominical, it's all tied to economy. tudo isto é atado à economia. Okay, that's my intro. Essa seria a minha introdução. But I bring up all of this Mas eu digo tudo isso to try and demonstrate para poder demonstrar how the Sunday law is not about voting. como o decreto dominical não é acerca do voto ou de eleições. It's about democracy. É sobre democracia. It's about the change from the sixth kingdom to the seventh, É sobre a mudança, a transição do sexto para sétimo reinos. so while voting forms a component of democracy, E sendo que o voto, né, ele consiste num componente dessa democracia, it is not the be all and end all of democracy. não é o todo da democracia. And the protection of these fundamental rights. E a proteção, é, o- é, sim, a proteção desses direitos fundamentais. I've spoken about in other presentations Eu já tenho falado em outras apresentações how to sustain a democracy que para sustentar ou para manter uma democracia, you need formal institutions você precisa de instituições formais which you find encoded in the Constitution, que você encontrará codificadas na Constituição, but more than that, mas acima disso, they are informal institutions. existem instituições informais. I won't discuss them now, Não quero discuti-las agora, but my point is that to sustain a democracy, mas meu ponto é que para sustentar uma democracia, voting is just a small component of that. o voto é apenas um pequeno componente daquilo. I used the history of Hitler in November last year Eu usei a história de Hitler em novembro do ano passado to try and demonstrate how democracy was subverted in the Weimar Republic. para demonstrar como a democracia foi subvertida na República de Weimar. And so would like to revisit that history with a different focus E agora eu queria visitar novamente essa história com outro foco, to demonstrate how democracies die. para demonstrar como democracias morrem. On the line of the 144,000, Na linha dos 144 mil, we have this time period 2021 to the Sunday law, temos esse período de tempo de 2021 a decreto dominical. but on the line of the Levites, you have two small waymarks in this dispensation. Mas na linha dos levitas, você tem dois pequenos marcos
de dispensação. An increase of knowledge and a formalization. Aumento de conhecimento e uma formalização. And so questions have arisen E assim surgiram perguntas as to what is the thread or the story sobre o que seria, né, esse fio, né, como traçar, qual a história that leads you to the Sunday law from this point. que te leva ao decreto dominical partindo desse ponto aqui. What's the thread between these two smaller waymarks? Como traçar esses dois marcos menores? I'd like to go to Weimar, Germany to demonstrate what that thread is, what I think Eu, that thread is. eu gostaria de ir para a Alemanha, de Weimar, para demonstrar ou tentar demonstrar de que se trata esse fio, como traçar aquilo. I have in the past suggested that 1933 lines up with the Sunday law. No passado, eu tenho sugerido que 1933 se alinharia com o decreto dominical, When Hitler was made chancellor, quando Hitler foi nomeado chanceler. but 10 years earlier to that, Hitler tried a different approach. Mas 10 anos antes, Hitler havia tentado, ele tentou uma outra abordagem. He tried to overthrow the republic Ele tentou derrubar, tentou um golpe, né, contra a República in a violent revolution. numa revolução violenta. It is called the revolution of the beer hall putsch. I know I'm not saying that right. O nome que se dá a esse golpe seria como o golpe na cervejaria. Basically, what happened on November 8/9 of 1923 O que aconteceu basicamente no 8/9 de novembro de 1923 is that Hitler leads this failed coup attempt. que Hitler ele lidera essa tentativa de golpe falhada To seize power in Munich and then overthrow the government in Berlin. para assumir o controle e o poder de Munique e logo em seguida ele iria derrubar o poder no Berlim. He goes into this beer hall, fires a gun, and declares national revolution. Ele entra nessa cervejaria, atira na sua arma no ar e ele declara uma revolução nacional. He takes the state commissioner captive and takes him as hostage. Ele então leva esse comissário estatal como que fala hostage? Prisoner. Ele leva ele em cativeiro, não como um Refém. refém. Muito obrigado. And the next day, he starts marching towards Munich. E no dia seguinte ele então vai marchar contra Munique. But the rebellion was crushed. Mas essa rebelião ela foi destruída, esmagada. So he tries to overthrow the republic violently, Ele tenta derrubar a república de maneira violenta, but he's stopped and then he's arrested. mas ele para e logo ele é detido. This is where Hitler's rise to fame came. É ali onde começa a ascensão de Hitler, a ascensão à fama. Because he uses his platform in the courtroom to spread his ideology. Porque ele usa esse palco da corte para fazer pública, né, espalhar a sua ideologia, né, And so he gets all this national attention. Então assim ele consegue atenção no nível nacional. The trial begins a month later, two months later or so. O julgamento começa por volta de 2 meses depois.
And instead of denying his actions, E ao invés de negar as suas ações, he justifies them as patriotic. ele as justifica como sendo patriotas. But he ends up being convicted Ele acaba sendo condenado and he writes Mein Kampf, e lá ele escreve então o livro Mein Kampf, Minha Luta, which gives an outline of his ideology and his political plans for Germany's future. onde se encontra, né, a estrutura dos seus planos, das suas ambições políticas, seus planos com o futuro da Alemanha. But he learns an important lesson Mas ele aprende uma lição importante, that a violent overthrow was impractical. que golpe violento não era prático. And so he decides to pursue power through legal and political means. Então ele tenta alcançar o poder político através o poder através de meios políticos, By gaining influence within the democratic system and dismantling it from inside. ao ganhar influência dentro do sistema democrático e influenciá-lo de dentro para fora. So lesson learned, don't try and overthrow the system from outside. Então ele aprendeu a sua lição. Não tente fazer um golpe e derrubar a estrutura de fora para dentro. Instead, work with the system and undermine it from the inside. Mas no lugar disso, trabalhe com o sistema e vai então derrubá-los de dentro para fora, Legally. legalmente. So this was illegal Isto aqui era ilegal, attempt uma tentativa ilegal, and then legal success. e aqui então um sucesso legal. In 1933, Em 1933, for a bit of context, the Weimar Republic had a parliamentary system. só para dar contexto, a República de Weimar tinha um sistema parlamentário. And so you needed a majority to rule, or you needed to go into alliances. Ou seja, você precisava de uma maioria para poder governar, ou precisava entrar em aliança. The four main parties involved in that history Os 4 partidos principais envolvidos nessa história were the Center Party, eram o Partido do Centro, they were conservatives, eram conservadores, the Nazi Party, o Partido Nazista, which was conservatives, your far right, conservadores ou direita extrema, and what were the DNVP, conservatives again. e a DNVP, também conservadores. And one particular person, his name was Schleifer, Schlieffen. E uma pessoa em particular, Schlieffen, he was the chancellor in the lead up to this crisis. ele era o chanceler no contexto dessa crise que estava crescendo. He fails to solve the country's problems because they're coming out of depression. Ele falha ao tentar resolver os problemas do econômicos do país, eles estão saindo de uma depressão econômica. And this guy, Franz van Papen, E aquela pessoa, Franz von Papen, sees this as an opportunity to regain power. He was the former chancellor before Schleifer. ele vê isso como oportunidade para novamente voltar ao poder, porque ele tinha sido o chanceler anterior, antes de Schlieffen. And so he looks at Hitler and sees this is someone we can use. Então ele olha para Hitler e pensa, isso é alguém que a gente poderia usar. And so Papen meets with him and proposes a coalition government. Von Papen, ele se encontra com ele e ele sugere um governo em coalizão. And the idea was to make Hitler chancellor and surround him with non-Nazi cabinet members to control him.
Então a ideia era tornar Hitler chanceler e rodeá-lo com vários funcionários o manti que mantenhariam ele sob controle, né? Que não seriam nazistas. So these conservative parties Então, esses partidos conservadores believe that they could get power if they hand over the reins to Hitler. acreditavam que eles poderiam se manter no poder passando as rédeas a Hitler. Believing that they could control him. Achando que poderiam controlá-lo. And so they fail as gatekeepers for the Weimar Republic's democracy. Ou seja, eles falham como guardiões de democracia nessa República de Weimar, Because in January 1933, porque em janeiro de 1933, they form an alliance with the Nazis, and Hindenburg essa aliança formal com os nazistas e Hindenburg and the other conservative elites e as outras elites conservadores decide to appoint Hitler as chancellor. decidem então nomear Hitler como chanceler. And then a few months later, he passes the Enabling Act, which gives him all the power he needs. E poucos meses depois, ele passa, Hitler, né, ele passa como que fala, uma lei, né, que o empodera com todas as autoridades que ele precisa, né, todo o poder que ele precisa. So that's the first history I wanted to discuss as pointing to ours. Então, essa seria a primeira história que eu queria discutir, apontando para a nossa história. The second is in Daniel 11, E a segunda seria em Daniel 11, from verse 11 to 16. versículos 11 a 16. I'll try and skim through this history. Eu vou tentar ler de forma mais dinâmica essa história. But essentially, these verses speak about the Battle of Raphia and Panium, Esses versículos falam basicamente sobre as batalhas de Ráfia e a batalha de Paneion, in 217 and then 200 BC. em 217 a.C. e 200 a.C. But verse 16 speaks about Rome going into the glorious land in 63 BC. Mas, versículo 16 fala sobre Roma entrando à Terra Gloriosa no ano 63 a.C. When this study was developed in 2016, Quando esse estudo foi desenvolvido em 2016, it was understood that this waymark of 63 BC entendeu-se que esse marco de 63 a.C. lined up with the Sunday law. se alinhava com o decreto dominical. I might be mistaken in this, Talvez estou equivocado com isso, but I think Elder Marco might have spoken about this history in the past. Forgive me if not. mas penso que o ancião Marco tem falado sobre essa história já no passado e me perdoem se eu estou equivocado. And Julius Caesar, E Júlio César. more specifically, the role that he was applying for in Rome at the time. Mais especificamente, o cargo pelo qual ele estava se candidatando naquele tempo. So while Pompey was marching into the glorious land, Então, enquanto Pompeio estava marchando rumo à Terra Gloriosa, back in Rome, Julius Caesar was running for a position in an election. lá em casa, Júlio César estava se candidatando para um cargo, uma posição, In 63 BC, no ano 63 a.C., which we line up with the Sunday law.
que nós alinhamos com o decreto dominical. Anyway, he stands for what was called a praetor, Ele estava se candidatando para o cargo de pretor, which was like a judge, but not really. que era algo como um juiz, mas também não bem isso. But also for this position of Pontifex Maximus. Mas também pelo cargo de Pontífice Máximo. And this is where the Catholic Church gets the term pontiff or supreme pontiff from. É daí que a Igreja Católica, né, tira esse título, né, o pontífice, né, o Pontífice Máximo. This was the head of the College of Pontiffs, the chief priest. Isso era o principal, o cabeça, né, do colégio dos pontífices, ou seja, o sumo sacerdote. But in this election, he's going to face off against two people. Mas nessas eleições, ele então enfrenta duas pessoas. Quintus Lutatius Catulus O primeiro sendo Quintus Lutatius Catulus and Publius Servilius e Isaurus. Publius Servilius Isauricus. When scholars look back at this history, they look back at it with surprise Quando historiadores eruditos, né, olham para essa história, eles se surpreendem, because Caesar was kind of like a nobody at that point. porque César era basicamente desconhecido, era um ninguém naquela época. So, just a bit of context about these two people. Então, para dar um pouco de contexto sobre essas duas pessoas. So, it's been demonstrated in the past that Julius Caesar's name Tem sido demonstrado já no passado que o nome de Júlio César, Caesar in particular, César em particular, means elephant killer. significa o assassino, o matador de elefante. But speaking about this Quintus Lutatius Catulus guy, Mas quando falamos sobre essa pessoa aqui, Quintus Lutatius Catulus, his father had the same name. o pai dele tinha o mesmo nome. The family that were I'm just going to write it and not say it. I'll leave that to Gabriel. A família dos Lutalicatuli They were members of an influential family in ancient Rome, eram membros de uma família de influência na Roma, specifically dedicated to the conservative aristocratic cause. estavam especificamente ligadas à causa conservadora aristocrata. His father, so this Quintus, O pai dele, o pai do Quintus, had these big military achievements, but he was known for his strong support of the system, the Senate. tinha grandes conquistas e sucessos militares, mas ele era muito conhecido pelo seu apoio ao Senado. And then Quintus, his son, E seu filho, Quintus, becomes the most prominent conservative politician of his time. se torna o político conservador mais prominente do seu tempo. During the Roman Republic, there were two dominating rival factions. Durante a República Romana, houve duas facções que predominavam. The Optimates Os optimatos, não sei, who favored the power of the Senate and resisted reforms because they viewed them as a threat to control. would you repeat that? They favored the They favored Senate? the power of the Senate Eles eram em favor do poder do Senado, so the system, ou seja, a favor do sistema, whereas your populares were your populists. sendo que os populares, né, que era o nome da outra facção, era
populistas. So the whole point is that this Quintus O ponto que eu quero fazer é que o Quintus, was a conservative that sought to protect the system. era um conservador que tentava proteger o sistema. Publius Servilius Isauricus Públio Servilius Isauricus, his role can be derived from his name, o seu papel, o seu cargo pode ser derivado do seu nome. which means of the people, Públio significando do povo and Servilius meaning servant. e Servilius significando servo. And so these two people, he was also an optimate, E essas duas pessoas, ele também sendo da facção dos optimatos, and so these two people are the conservatives that are fighting against this populist Julius Caesar. então esses são os dois conservadores que lutavam contra Júlio César. This story is in the context of conservative Lutando, gatekeeping. concorrendo contra César. So this story is in the context of conservative gatekeeping. Sorry, would you repeat that? There was a little connection issue. I didn't really get what you said. That's okay. This story Essa história is about conservatives gatekeeping the system. é sobre conservadores desempenhando o papel de serem guardiões do sistema, Or protecting the established order against a would-be dictator. ou seja, não proteger a ordem estabelecida sobre um ditador em ambição ou ambicioso. So let's go to application. Então vamos agora à aplicação. This is the first story about Hitler. Essa aqui é a primeira história sobre Hitler. The second one is a story about Julius Caesar. A segunda, uma história sobre Júlio César. And this is today. E essa aqui seria hoje. In 1833, he's made chancellor. 1973, ele é eleito o nomeado chanceler. In 1823, he tries a violent overthrow of the system. Em 1923, ele havia tentado derrubar o sistema, né, de forma violenta. In between that, he's convicted of his crimes. E no meio disso, né, entre esses dois, ele é condenado pelos seus crimes. In 63 BC, Julius Caesar, as a populist dictator, is going to run for this position. Então, 63 a.C., Júlio César está se candidatando para essa posição como ditador populista. And I forgot to mention, he won that election. Eu esqueci de mencionar isso. Ele ganhou essa eleição. So Quintus and Publius tried Então, Quintus e Publius tentaram, because they saw that Julius Caesar was dangerous, porque viram que Júlio César era perigoso, but they fail. mas falharam. So to today, Então, falando de hoje, então, I first want to talk about this waymark 2021. quero falar primeiramente sobre esse marco aqui, 2021. Aldertes gave us hints as to the date of this waymark on the Western Front. Anciantes nos deu algumas informações, dicas, acerca dessa data quando falamos da frente ocidental, As being January 6. se referindo a 6 de janeiro. But I'd like to give a bit more weight of evidence to that. Mas eu gostaria de acrescentar um pouco mais de peso, de evidência a isso, In the context of line upon line.
no contexto de linha sobre linha. So briefly, I just want to share my screen with an article. Quero então compartilhar a tela, mostrar um artigo. So this article was written on the 15th of January, so about a week after the January 6 riots. Então, esse artigo foi escrito no 15 de janeiro, ou seja, um pouco mais que uma semana depois da, da invasão no 6 de janeiro. The author talks about the various histories that authors point to when talking about Trump. E o autor menciona essas várias histórias que os historiadores usam para apontar a Trump, But then in this paragraph, mas neste parágrafo aqui, they say, I'll read it in full if that's okay, and then you can translate. vou ler na íntegra. Nevertheless, in the aftermath of January 6 storming of the Capitol by a fervent mob hoping to overturn Trump's electoral defeat, a litany of commentators invoked one notorious incident surrounding the rise of Nazi leader Adolf Hitler as a cautionary tale for Washington in 2021. Okay, you could click that translate button, but let me do that. I have Portuguese. There you go. No entanto, após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro por uma multidão fervorosa na esperança de derrubar a derrota eleitoral de Trump, uma ladainha de comentaristas invocou um incidente notório em torno da ascensão do líder nazista Adolf Hitler, como um conto de advertência para Washington em 2021. And then going down, E agora descendo, avançando. I'll paraphrase this one. Vou parafrasear isso. In November 1923, Em novembro de 1923, Yes. 1923, Hitler, who was a nobody, Hitler, que era ninguém, tries to violently overthrow the system. ele tenta derrubar o sistema de forma violenta. And it talks about that history of the beer hall push that we spoke about. E aí ele fala então dessa tentativa, né, de golpe nessa cervejaria que a gente já mencionou, As a national revolution. como uma revolução nacional. And then later, the author goes to point out the following. E mais para frente, o autor ressalta o seguinte, I'll read this one in full again. vou ler na íntegra. The beer hall push, as the episode would be remembered, was a failure. Hitler did not receive the local backing from politicians and security forces he expected. 16 Nazis were gunned down in the streets in clashes with police officers, etc., etc., etc. I'll translate that for you. Então, esse golpe, né, na cervejaria, né, como episódio seria lembrado, foi um fracasso. Hitler não recebeu o apoio local dos políticos e das forças de segurança que esperava. 16 nazistas foram baleados nas ruas em confrontos com policiais, 4 dos quais foram mortos. Some observers of what happened in the past have noted the similarities with the beer hall push, so they're making this connection. Então, alguns observadores, né, notaram esse paralelo com essa tentativa de golpe nessa cervejaria. Então, eles fazem essa conexão. Between that and January 6, 2021. Fazem, então, a conexão entre aquilo e 6 de janeiro de 2021. And then going down to the end of the article, Agora, descendo para o final do artigo, they point out that the lesson for us today in 2021
Eles apontam que a lição para nós hoje, ou seja, 2021, is that this is pointing to the path of Hitler. que isto nos aponta para o caminho, né, de Hitler. And so all the heavy lifting of line upon line has been done for us. Ou seja, o peso mais pesado, né, já tem sido levantado para nós. You can read this article in full in your own time. Vocês podem ler o artigo completo no seu tempo. I could go on about it, but I think it speaks for itself and the parallels. Eu poderia continuar e falar mais sobre isso, mas eu acho que ele fala por si, e os seus paralelos. And that's why I line up that beer hall push with January 6, 2021. E por isso que eu estou alinhando, né, o putsch da cervejaria, né, o golpe da cervejaria com 6 de janeiro de 2021, with war on the Western Front. com a guerra na frente ocidental. Between the King of the North versus the USA. Rei do Norte contra Estados Unidos da América. Remember at the beginning, Lembre-se que no começo there was the USA against the King of the North. tínhamos os Estados Unidos contra o Rei do Norte. So here we see two USAs, one that represents the King of the North, Aqui temos dois Estados Unidos. We have two, sorry, two United States. yes, two Americas, two USAs. Dois Américas, dois Estados Unidos. One that is the King of the North and one that is the establishment. Sendo o Rei do Norte e outro a ordem estabelecida. In other studies, I've spoken about how I think 273 as the increase of knowledge, Em outros estudos, eu já falei com respeito a 273 como sendo o aumento de conhecimento, can be understood in the context of the overturning of Roe v. Wade. que aquilo pode ser entendido no contexto do Roe versus Wade sendo derrubado. I'm coming to a close now, Eu estou chegando ao fim agora, so I can't really explain this too much. então não tem como eu entrar muito em detalhe aqui, explicar bem. If you have any questions, we can discuss it during the Q&A. Se vocês tiverem alguma pergunta, podemos falar sobre isso no perguntas e respostas. But after that, Aldateri has suggested that this waymark is May 30. Mas o próximo, né, Ancian Terry tem sugerido que esse marco seria 30 de maio. And so the question that has been on some people's minds Então, a pergunta que tem surgido na mente de algumas pessoas is how do you thread all this é como traçar tudo isso, in the lead up to the Sunday law? levando ao decreto dominical. Just to get to the end before I speak about this one, Vamos ao final, antes de eu falar desse marco anterior aqui. it's my suggestion that this Sunday law lines up with this fight between the conservatives and your populist would-be dictator. A minha sugestão é que esse marco do decreto dominical se alinha com esse conflito entre os conservadores e esse ditador ambicioso, não, populista. And the failure of a gatekeeper to restrain Trump. E a falha do guardião ao restringir Trump. And so the Republican Party was supposed to resist the urge to work with Trump. O Partido Republicano deveria ter resistido à tentação de colaborar com Trump. I'm going to say this phrase, but it's not really a good one. Vou falar o seguinte, uma frase que não é muito boa, But they sold their soul to the devil. mas venderam a sua alma ao diabo. And that
could be symbolized as that RNC July event. Isso pode ser simbolizado através do evento da Convenção Nacional Republicana, When Trump consolidates power in the Republican Party by winning the nomination. onde Trump consolida o seu poder ao ganhar a nomeação nessa convenção. The image of the beast is about an ideology. A imagem da besta é acerca de uma ideologia. Pontifex Maximus was about a religious ideology. O Pontífice Máximo, isso era acerca de uma ideologia religiosa. Religion and culture are really the same thing. Religião e cultura sendo basicamente a mesma coisa. And so in these different histories, it's about this image of the beast finishing its work of being created. Então, nessas diferentes histórias, é sobre a imagem da besta terminando, finalizando a obra, né, o seu trabalho pelo qual tem sido criado. But just like Hitler in 1933, Mas assim como Hitler, em 1933, or the papacy in 533, ou o papado em 538, when 33, when Justinian gives his decree quando Justiniano então dá seu decreto to make the Pope the head of all churches, para fazer do Papa o cabeça de todas as igrejas, there was still one thing that was needed. havia uma coisa que ainda faltava. In 538, the Ostrogoths were removed, Em 538, os ostrogodos foram removidos. and Revelation 13 frames it as the dragon giving life to the beast. E Apocalipse 13 formula isso como o dragão dando vida à besta, Or power. ou poder. Hitler recognized the same thing, Hitler reconheceu o mesmo, that now he's got the position, his movement has reached the climax, e agora que ele tinha conseguido a posição e o seu movimento havia alcançado o clímax, but then he passes the enabling act, mas logo ele anuncia, né, a lei de apoderamento to get power. para conseguir o seu poder. So just like us, Então, assim como nós, or should I say for us, ou para nós, there's a point where that image is created, há um ponto em que essa imagem é criada, which I'm suggesting was July 18 last year. que eu sugiro seria 18 de julho ano passado, But the dragon needs to give it life or power. mas o dragão precisa dar poder ou vida a This isso. dragon is a state entity, Esse dragão sendo uma entidade estadual, so institutions então instituições that give it that power. And I'm suggesting that's December 17. são instituições que dão esse poder. Então, eu sugiro que isso ocorre em 17 de dezembro, Where the Electoral College essentially votes for Trump. onde temos o colégio eleitoral basicamente votando por Trump. What's interesting is that the election in November O que é interessante é que as eleições de novembro is not actually in the Constitution. não está na Constituição. The USA doesn't necessarily have to have that election. Os Estados Unidos não precisam, essencialmente, não precisam ter essas eleições. It's this one that counts. É essa aqui que conta. But as all traditions develop, that November election is necessary. Mas assim como
todas as tradições, né, que se desenvolvem, essa eleição de novembro, sim, se tornou necessária. What's interesting again Outra coisa interessante is that it's 538 votes or delegates that the president needs to win. é que são 538 votos ou delegados que o presidente precisa ganhar. Which my suggestion was it lines up with 538. It's just a nice, maybe coincidence. E eu sugiro que isso se alinhe, né, com 538 e talvez seja apenas uma coincidência bonita. I promise I'm about to close, Eu prometo, já estou encerrando, but I said I was going to speak about this conviction on May 30th. mas eu disse que eu ia falar sobre essa convicção, né, que ele foi convicto, né, como fala? Ele foi julgado. So just reading that first paragraph, that's all that I need. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo. When Trump was convicted on May 30th, Quando Trump foi julgado, ou ele foi no 30 de maio, the author notes, donors channeled tens of millions of dollars to Donald Trump's presidential campaign and the Republican National Committee immediately following his May 30 conviction, all but erasing the massive fundraising advantage that President Biden's campaign and the DNC once held. então doadores, né, encaminharam dezenas de milhões de dólares para a campanha presidencial de Donald Trump e o Comitê Nacional Republicano imediatamente após sua condenação em 30 de maio por 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais. Tudo isso apagando a enorme vantagem de arrecadação de fundos que a campanha do presidente Biden e o Comitê Nacional Democrata já detinham. So, like Hitler, when he was convicted, Então, assim como Hitler, quando ele foi condenado, that conviction wasn't a loss for the King of the North. aquela condenação não foi uma derrota para o Rei do Norte, It was a victory foi uma vitória, because it only further stoked the flames of his support in the GOP. porque isso apenas aqueceu ainda mais as chamas de apoio, né, dentro do Partido Republicano. So, the story, if anyone wants a thread, Então, a história, né, se alguém quiser saber como traçar esse is, fio, is Trumpism taking control of the GOP. seria o trumpismo assumindo o controle do Partido Republicano, Where Caesar means elephant killer, onde César significa matador de elefantes and the GOP is symbolized by an elephant, e o Partido Republicano sendo simbolizado por um elefante, Caesar or Trump César ou Trump, successfully managed to kill the GOP at the Sunday ele law waymark. foi bem-sucedido em matar o Partido Republicano no marco do decreto unical. In our first presentation, we spoke about time setting. Na primeira apresentação, falamos sobre marcação de tempo. And 2021, which E I'm 2021, suggesting war on the Western Front's date is January 6th. onde eu sugiro que a guerra na frente ocidental seria o 6 de janeiro, We can see this as pointing to the Sunday law in nós time. podemos ver como isso aponta para o decreto unical em tempo. If anyone has watched those studies in 2012 by Elder Parminder, Se alguém assistiu os estudos de Ancião Parminda de 2012, he demonstrates how between September 2001 ele demonstra como entre setembro de 2001 and March 2005,
Em março de 2005, where the 2520 was rediscovered by the movement in inverted commas, onde os 2520 foram redescobertos, entre aspas, was pelo 3 movimento, years, 6 months. havia se passado 3 anos e 6 meses. And from March 2005 E de março de 2005 to September 2008 até setembro de 2008 is 3 years, 6 months. são 3 anos e 6 meses. 3.5 times. 3 tempos e meio. These are all just variations of the 2520, if you remember. E todas essas são apenas variações dos 2520, como vocês bem sabem, Whether it's the 7 times, sendo essas os 7 tempos, which is 7 years, que são 7 anos, or 3.5 times, which is 3 years, 6 months, o 3 tempos e meio, que são 3 anos e meio, or etc., etc. etc, etc. These are various forms of the 2520. São diversas formas dos 2520. Anyway, all of that is to say Tudo isso para dizer about this 3.5 times sobre esses 3 tempos e meio, that it is 3.5 times between January and July. tudo isso para dizer que são 3 tempos e meio entre janeiro e julho. January 2021 to July 2024. Janeiro 2021 a julho 2024. In closing, Encerrando, when we think about the Sunday law quando nós pensamos no decreto dominical and what it is really about, e de que realmente se trata, I think that article by Edward Price eu creio que esse artigo de Edward Price gives a good framework to understand what's going on around us. nos dá uma estrutura boa sobre aquilo que acontece ao nosso redor. The separation of those two things that made the USA the sixth kingdom. A separação das duas coisas que tornaram os Estados Unidos o sexto reino. And two visions for the USA. E duas visões sobre os Estados Unidos da América, That get realized in the sixth and seventh kingdom. que se realizam no sexto e sétimo reinos, Where this beast, I'm going to say the dragon, the seventh kingdom, onde essa besta, vou dizer o dragão, o sétimo reino, is born. nasce. The Sunday law movement spends all this time O movimento do decreto dominical, ele passa todo esse tempo until the Sunday law and then the world até o decreto dominical e logo o mundo rising to power. ascendendo ao poder. So let's close with the word of prayer, Então vamos encerrar com oração. and then we can do a bit of a Q&A after. E logo em seguida podemos fazer um pouco de perguntas e respostas. Dear God, Querido Deus, thank you for today. obrigado por hoje. Thank you for the opportunity to discuss these things. Obrigado pela oportunidade de poder discutir essas coisas. I appreciate that I myself have gone through a lot of detail in one study, Eu entendo que eu tenho passado por muitos detalhes nesses estudos, so I ask that you may forgive me if I've given information overload. então peço que me perdoe se eu tenho
passado informação demais. But having said all that, Mas tendo dito isso, I'm grateful that we have a movement sou agradecido que temos um movimento that can work together to understand truth. que pode colaborar, trabalhar em conjunto para entender a verdade. So I pray that you may be with us through the rest of the Sabbath as we spend time with you. Então, oro que estejas conosco durante o restante do sábado, ao passarmos tempo contigo. That's my prayer in Jesus' name. Amen. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.